O mercado de suplementos alimentares está em franco crescimento ao redor do mundo. A busca por uma vida saudável tem sido cada vez mais uma prioridade para os brasileiros que tentam balancear alimentação, exercício físico e cotidiano. Mas não só. Eventos como o Mr. Olímpia, que é a Copa do Mundo do Fisiculturismo, têm aproximado jovens do universo fitness, ainda mais depois de o brasileiro Ramon Dino vencer pela primeira vez o torneio deste ano. E para falar sobre o mercado de suplementação, eu recebo o CEO da Black School, Marcelo Biels, ou Bela, perdão. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Oeste Negócios. Sou Bela, obrigado por nos atender aqui no nosso convite. É uma honra estar aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Esse mercado de suplementação, ele não é novo, sobretudo fora do país. Eu me lembro que eu morei na Inglaterra em 1997. Mudamos de século já, né? Mas vamos lá. 97 e 98. Isso já existia lá, eu via isso com mais frequência. Voltei ao Brasil, tinha algumas lojas, sim, mas não eram algo que se falava com frequência. Hoje se fala. O que mudou exatamente? É essa mania fitness ou esse desejo fitness? Ou tem muito mais coisa que, obviamente, a internet propaga e as pessoas acabam chegando mais rápido no mundo das pessoas? Olha, Piotr, na verdade, nós temos aí uma linha do tempo que começa realmente nos Estados Unidos, onde os norte-americanos, em 1934, fundaram a primeira cadeia de lojas especialistas em venda de suplementos alimentares. O Dave Shakarian, em 1934, funda a General Nutrition Center, que chegou a ter, no final do século XX, quase 5.000 lojas. Só que isso, com a mudança do mercado, também mudou por lá, né? Com a chegada das plataformas de vendas eletrônicas, as vendas em lojas diminuíram e houve um aumento bastante pujante nas plataformas. A Amazon é líder absoluta na revenda e compra desse tipo de produto nos Estados Unidos e agora no Brasil. Também, quando a gente fala em linha do tempo, o primeiro suplemento alimentar surgiu em 1914, Piotr. Eu acho que eu e você já tomamos esse produto, hein? Olha, o Biotônico Foltora, né? Também, muito. Biotônico Foltora. E quando tinha álcool aí dentro. Era a versão original. A versão original. Claro, o álcool abre o apetite da criança, a criança comia mais e engordava. Em 1914... Mas não gerava dependência de alcoolismo, como muita gente disse. Não, claro que não, porque a quantidade era muito pequena, né? Sim. Então, em 1914, o Dr. Olavo Fontoura cria a fórmula e ele tem como parceiro de criação da fórmula o Monteiro Lobato. E aí foi o lançamento do primeiro suplemento alimentar produzido em escala no Brasil. Nos anos 80, a coisa já migrou um pouco mais para alimentação natural, macrobiótica, mas nos Estados Unidos as coisas estavam pujantes. Lá os suplementos alimentares serviam bastante ao pessoal da área de academia e à área de saúde. Então, quando a gente divide esse mercado, a gente fala em 4 colunas básicas. A gente fala a coluna de bem-estar e saúde, que representa 27% desse mercado. Depois você tem a segunda coluna, que é a coluna de perda de peso. Depois você tem a terceira coluna, que é a nutrição cosmética, que é um trabalho mais para pele, unhas e cabelos, né, através de produtos como colágeno, por exemplo. E a quarta coluna, que é a coluna de nutrição esportiva, que atende o pessoal de academias. E falando em academias, nós somos o segundo maior mercado do mundo, né? Temos em torno de 40 mil academias com 30 milhões de pessoas frequentando as academias, e esses são os principais consumidores de suplementos alimentares da área de nutrição esportiva no Brasil. Quantos milhões? 40 mil pessoas? Nós temos 40 milhões de pessoas, temos 30 milhões de pessoas em 40 mil academias no Brasil. Somos o segundo maior mercado do mundo. Temos a foto aí do fisiculturista brasileiro que ganhou o prêmio aí, Gabi? Temos aí, por gentileza? Ramon Está aqui, ó. Óbvio que isso é um incentivo. Nós estamos falando aqui de uma profissão, né? Isso aqui requer uma série de coisas, ou seja, uma série do ponto de vista genético e muito treino. Além, obviamente, de suplementação. Mas isso passa pelo imaginário de quem está treinando, é isso? Sem dúvida, não deixa de ser um aspiracional, né? Um aspiracional. O Ramon Dino, um menino do Acre, né, um menino simples que descobriu a sua genética e iniciou o seu trabalho em academias de ruas, aquela que a prefeitura monta, né? Ele descobriu que tinha uma genética, começou a trabalhar isso, começou a estudar, veio para São Paulo, começou nos campeonatos amadores, se profissionalizou e já por algum tempo na categoria clássica, que é a categoria, uma categoria entre a categoria Men's e a categoria Bodybuilding Open,
né, que é a categoria dos caras gigantes, né, onde o Arnold Schwarzenegger ele competia, por exemplo. É de quem se falava na minha época de criança. Ele venceu a categoria, né, ele venceu essa categoria chamada categoria Men's Class, que foi a primeira vez que um brasileiro ganha o título do Weekend do Mr. Olympia, né? E nós temos ainda o Mr. Olympia Open, dos homens fortes. Isso realmente não é para qualquer um. Primeiro precisa ter genética, depois precisa ter treinamento e depois precisa ter nutrição adequada. A maioria dos consumidores... E uma disciplina danada. Sem dúvida. A maioria dos consumidores, eles buscam estética com saúde. Então, primeiro entram na academia, geralmente os meninos de 15 a 6 anos entram na academia, ninguém acorda com vontade de tomar suplemento alimentar e fala, que bom, hoje eu estou com vontade de tomar suplemento. Entra na academia, o professor de educação física, que é uma pessoa muito importante, que está lá na academia e hoje tem condições de falar de suplementos alimentares, é a primeira pessoa que começa a indicar suplementos. Uma vez nós fomos num debate na Anvisa, porque existe uma dúvida. Será que todo mundo precisa tomar suplemento alimentar? Eu ia lhe fazer esse questionamento agora. Pois é, né? Quando a gente fala de meninos e fala de suplementos, na verdade é o seguinte, se você tem um trabalho específico, se você quer ganhar massa muscular, se você quer ter um fortalecimento, você precisa de suplementos alimentares. Se você é um maratonista, um meio maratonista, um corredor de rua, você precisa tomar suplementos alimentares. Ninguém sai correndo uma maratona de 42 quilômetros com um cacho de banana nas costas para ter energia durante a corrida, né? Vai usar aquele gel de carboidrato e assim por diante. Com a vida corrida, também é mais prático você tomar uma proteína à base de soro de leite, a whey protein, ou proteínas vegetais, para melhorar o seu ganho de aminoácidos, para que você ganhe mais massa muscular. Agora, é só para academia que serve? Não. Pessoas idosas que precisam levantar da cama sozinho, precisam ter autonomia para ir no banheiro, precisam lutar contra a sarcopenia, que é a perda da massa muscular acelerada, precisam ter uma dietoterapia à base também de proteínas. Então, o suplemento alimentar ele tem um arcabouço para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é para isso que o suplemento cresce. E olha, nos Estados Unidos são 69 bilhões de faturamento. No Brasil, 30 bilhões de reais. Lá nos Estados Unidos, 69 de dólar, né? E aqui no Brasil, 30 bilhões de reais, liderado pela área de saúde, onde estão as vitaminas, né? Mas entre essas questões de se todo mundo precisa consultar um médico ou há suplementos que obviamente não requerem esse tipo de coisa, porque tem uma atuação mais leve, muito mais de longo prazo, diferentemente de quem vai tomar alguma coisa, porque ele pode estar com excesso de vitamina, não sei o quê. Como funciona isso daí? Como que o sujeito se sente seguro? Porque ele vê o benefício. Eu, particularmente, acho que isso traz benefício. Eu vejo as razões e ouço isso de médicos me contando isso. Médicos que se dedicam a estudar, por exemplo, envelhecimento. Envelhecimento com qualidade de vida. E todos eles são os quais eu já conversei, entrevistei, me dizem de forma muito clara. Há necessidade de suplementação. É claro que ali, dependendo de cada pessoa, a suplementação pode variar. Mas que tipo de suplemento as pessoas podem consumir e que, obviamente, não há empecilho por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e onde começa a necessidade de um olhar mais cuidadoso e particular? A Anvisa no Brasil foi fundada no ano 2000, né? E a FDA nos Estados Unidos, ele já tem mais de 120 anos. Uhum. Então há uma diferença muito grande em relação aos estudos de eficácia e segurança dos suplementos alimentares no Brasil. Então o modelo sanitário, vigilância sanitária no Brasil, ele está muito mais relacionado ao modelo europeu do que o modelo norte-americano. O modelo norte-americano, ele fiscaliza, mas ele coloca a responsabilidade no produtor. No Brasil, a responsabilidade é da vigilância. Então, se a vigilância não estiver autorizando você produzir, você não pode produzir, diferente dos Estados Unidos. E lá na Europa também é similar ao Brasil. Então, os suplementos alimentares, eles são registrados na categoria de suplementos, que não é a categoria nem de alimentos, nem de medicamentos. Essa categoria de alimentos, você precisa de algum tipo de prescrição para consumir, ou de um nutricionista, ou de um médico? Não. Agora, é melhor você ter? Sim, sempre é melhor você ter mais informação. Você procurar um nutricionista, procurar um professor de educação física, procurar um médico para falar sobre as necessidades e que tipo de suplemento. Aí começa o problema da educação. A maioria dos médicos não tem a matéria de nutrição na universidade, eles vão fazer a especialização como nutrólogos. Os nutricionistas, tampouco, também não têm a especialização em nutrição esportiva. Especialização em nutrição esportiva se faz depois da universidade. Então, o problema está na informação. Então, hoje a internet traz informação de qualidade.
você tem publicações científicas de alto renome, de alta relevância, para que você possa buscar, mas também tem um grande problema, que com a internet há um derrame de produtos adulterados no mercado. Eu ia lhe fazer esse questionamento, como se proteger diante disso, porque não é um privilégio do setor de nutrição. A questão da falsificação ocorre em tudo hoje, lamentavelmente. Estamos falando de azeite, por exemplo, um dos mercados mais atingidos por pirataria e adulteração gravíssima. Alguns com produtos que a própria Anvisa diz que você não deveria consumir. Mas, enfim, são coisas que a gente tem hoje na realidade. Em que pese o fato, e é justo reconhecer, há um processo de vigilância maior. Mas como se proteger disso? Bom, vamos lá. Se a gente depender da Anvisa para se proteger, nós estamos perdidos, porque a Anvisa ela não tem um volume operacional de fiscalização através dos seus filiados, que são as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, com braço suficiente para olhar tudo isso. E olha, Piotr, não é o azeite que está sendo mais prejudicado em adulteração. Há muito tempo, o alimento mais adulterado é o leite. Inclusive na China, há 20 anos atrás, ocorreu um fato gravíssimo, a qual se adulterou o leite e crianças morreram por causa disso. E aí, o teste de verificação do nível proteico do leite ou do whey protein, que é uma substância que vem do soro de leite, que é do leite, né, um sucedâneo do leite. Então, você tem o leite, depois você, quando faz o queijo, separa a parte sólida e a parte líquida. A parte sólida vai para o queijo, a líquida é o soro, e do soro você faz a filtração, onde você encontra ali os principais aminoácidos e as proteínas do leite, e aí vira o tal do whey protein. Sim. Para verificar se o whey protein ele é bom ou não, a Anvisa ela tem um teste chamado teste de Kildon. Esse teste de Kildon, ele capta o nitrogênio que ele encontra dentro dos peptídeos daquele produto. Agora, não significa que se houver uma adulteração com outros tipos de peptídeos, que eles chamam de amino spiking, e isso aconteceu em 2014, numa empresa americana muito famosa chamada Muscle Farm, onde o Arnold Schwarzenegger, inclusive, era o garoto propaganda. Houve um escândalo, o maior escândalo americano, inclusive patrocinadora do Anderson Silva, aquele nosso lutador brasileiro de MMA. Sim, o Aranha. O Aranha. Descobriu-se que havia uma fraude onde estavam retirando parte do whey e colocando aminoácidos de baixo custo para enganar o teste Kildon. Então, tem que fazer o teste de aminograma. E aí começam os problemas. A Anvisa hoje, através dos seus laboratórios oficiais, não tem um equipamento de HPLC ou um aminograma para fazer o teste. Então, nós já estamos participando de seminários, de consultas públicas, e nós estamos querendo doar, nós do setor produtivo, do setor regulado, através de um trabalho com a Frente Parlamentar da área de Biomedicina e Saúde, ela é mista, presidida pelo senador Marcos Pontes. Nós queremos doar aminogramas para o Adolfo Lutz, para a Fiocruz, para que a gente possa, não só nos suplementos alimentares, mas também, por exemplo, no leite, pegar as adulterações que hoje são feitas no Brasil e ao redor do mundo. Estima-se que entre 30% a 40% do leite que a gente consome e dos suplementos alimentares que a gente consome esteja adulterado. Então, como se proteger? A sua pergunta. Primeiro, confie na marca, sejam marcas confiáveis, marcas que você vem acompanhando há muitos anos. E aí você vai lá olhar nessa marca para ver se essa marca ela tem um perfil, um histórico de versões ou multas na Anvisa ou advertências na Anvisa por adulteração. Tem marcas que adulteram seus suplementos há muito tempo e continuam aí no mercado. É só ir lá no Diário Oficial, digitar o nome da indústria, o CNPJ, que você vai ver isso, quantas vezes ela já foi autuada por isso. Tem marcas que não tiveram esse passado. Então procura marcas com um histórico melhor, que você confie. Segundo, peça a opinião do seu formador de opinião, o seu professor de educação física, o seu médico de confiança, o seu nutricionista de confiança, porque eles estudam mais, eles estão mais afeitos sobre isso. E o terceiro ponto, a Anvisa agora criou o teste de estabilidade. Esse teste de estabilidade, desde a Instrução Normativa 28 de 2018, ele já vem sendo obrigatório. Nós conseguimos mais um ano de prazo de prorrogação para as indústrias de suplementos poderem se adequar a isso, que isso já é um fato dentro da indústria farmacêutica, para que a gente possa garantir que durante o shelf life, que é o tempo de prazo de validade do produto, aquilo que está escrito no rótulo vai ter até o final do produto, até o final do tempo. Então, esses produtos, quando você digita lá o nome do produto, o nome da empresa, ele tem que aparecer um número de registro lá na Anvisa, que protocolizou
o seu teste de estabilidade, a sua notificação para que o produto seja considerado regular. Aquilo que não tem esse número é considerado irregular. Você falou de doação de equipamentos para a Anvisa ou para os laboratórios da Anvisa, Sim. Especialmente nessa questão do leite. Agora, a própria indústria consegue se regular? Ela consegue, digamos, aumentar essa fiscalização? Eu vejo setores, por exemplo, de bebidas que recentemente tivemos aí um problema imenso, que fez iniciativas privadas para melhorar a fiscalização. Claro que chega um momento que tem que ser da polícia, tem que ser alguma autoridade pública para poder fazer uma autuação. Mas eles construíam todo o trabalho de investigação e, obviamente, chamavam a polícia para resolver a parte final do problema. Tem forma de fazer isso? Você acha que há esse tipo, ou qualquer ação parecida com isso? Os programas de automonitoramento, existem setores que têm programas de sucesso. Nós, a convite da Anvisa, em 2007, quando houve um grande escândalo, onde colocaram sibutramina dentro de suplementos alimentares. E esses produtos... O que é a sibutramina? Sibutramina é um medicamento que já foi proibido no Brasil e depois voltou a ser regular, um produto para emagrecimento. E ele é um produto de controle absoluto, ele é tarja preta. Então se colocou dentro de suplementos alimentares que prometiam perda de peso, auxílio para a perda de peso, esse medicamento sem avisar o consumidor, de forma, além de ilícita, criminosa. 14 atletas que consumiam suplementos alimentares, achando que estavam consumindo produtos fora de risco para doping, foram pegos no doping. Inclusive, esse caso, em 2007, ficou famoso pelo saudoso jogador Alex Alves, Sim. que durante um jogo do Juventude contra o Avaí, foi convidado para fazer o teste de doping e foi flagrado com sibutramina. Quando foram verificar, ele nunca tinha consumido sibutramina, os médicos não haviam do clube recomendado ele sibutramina, a nutricionista e o médico do clube recomendaram suplementos alimentares. Quando testaram os suplementos alimentares que estavam com ele lá no clube e na casa dele, o produto tinha a presença de sibutramina. A empresa foi fechada, ficou durante 3 meses fechada, foi autuada e isso aconteceu. E aí a Anvisa nos solicitou para fazer um programa de automonitoramento. Demorou muito tempo. São programas caros, programas complexos. Nós iniciamos, mas existe um grupo de empresas que o próprio mercado não quer ser regulado. O próprio mercado, ele quer ter uma alternativa de ganhar mais. E às vezes, nesse afã de ganhar mais, cometem-se ilícitos, né? Hoje, Piotr, nós temos problemas não só na área do leite, na área das bebidas, de alimentos, na área de cosméticos, na área de substâncias de limpeza, que são adulteradas e falsificadas. O mercado de falsificação é enorme no Brasil. Quando você fala em leite, como é que você vai controlar 2 milhões de produtores de leite de pequeno e médio porte, que são, onde o leite é captado via cooperativa e vai em caminhão para os laticínios. E aí você tem os 4, 5, 6 laticínios maiores, aí fica na responsabilidade deles de fazer o teste. E aí lá sim tem que ser feito o teste do aminograma dentro da fábrica para que esse leite possa ser utilizado e possa ser feito em iogurte e outros produtos. Então esse é o primeiro ponto. Tem que haver uma fiscalização maior de cima para baixo, dos grandes para baixo. No caso das bebidas, esse realmente é um caso voltado à facção criminosa, onde a maioria dessas adegas que Sim, claro. a gente olha nos bairros, nas periferias, que tem aquelas grades e tal, já é um negócio visto que participam gente de facção criminosa, assim como participa de posto de gasolina, participa de transporte público e outras áreas, até a Faria Lima já está contaminada, né, com a lavagem de dinheiro da facção criminosa. Deixa eu trazer aqui, temos a marca aí da temos da Black School, o Gabi? Temos aqui a marca? A gente mostrou há pouco o brasileiro que venceu. Temos daqui a pouco. Aqui. Daí. Essa aqui. Essa é a marca. Essa Agora, é a marca. Vamos falar dos produtos. Qual é a sua linha completa de produtos? De onde você vai? Você pega o campo todo da nutrição ou você foca num grupo mais específico, Bela? Eu estou há 43 anos nesse negócio. Eu sou professor de educação física por formação e sempre fui um professor de educação física que estudou a área de treinamento e nutrição. Então, eu fui fazer minha especialização no Colégio Americano de Medicina Esportiva. Tá aqui. Eu fui... Isso é whey protein, né? Isso é o whey protein, um BCA e uma creatina. Creatina né? também. E aí lá a gente percebeu que você tem que ter uma cesta básica dos suplementos. Você tem que ter suplementos da família de energéticos, você tem que ter os suplementos da família de proteicos, você tem que ter os suplementos da família de reguladores, que são as vitaminas e sais minerais, e daí você tira vários produtos para que você possa ter uma alta performance, né? Ou atende especificamente a algum tipo de necessidade ou deficiência de quem vai consumir esse suplemento. A sarcopenia
ela atinge a todos nós a partir dos 25 anos de idade, quando começa a diminuir a secreção de hormônio do crescimento, e aí nós começamos a perder rapidamente a nossa massa magra. Então, para isso, você tem que fazer mais atividade física e ter mais consumo de proteína, de alimentos de grupos proteicos. Só que acontece o seguinte, o idoso, principalmente o idoso mais velho, de 80, 90 anos de idade, ele já não consegue mais, ele não tem mais apetite, ele já não consegue mais comer a quantidade de proteína por vias naturais. Então, o suplemento vem ajudar muito ele tomar, porque é gostosinho, não tem açúcar, é docinho, né, é leve para a digestão, então isso trabalha. Então, lá na Blackschool, na G10, que é a Grow Até Suplementos que eu fundei no ano de 2014, junto com os meus sócios, nós fizemos um trabalho onde nós saímos com uma linha completa de 8 categorias de produtos que abrangiam todas essas áreas entre nutrição cosmética, nutrição de bem-estar, nutrição esportiva, nutrição para perda de peso. E aí nós fomos diversificando, chegamos a ter mais de 730 produtos diferentes, né? Hoje eu estou no conselho da empresa, não sou mais o CEO da companhia, hoje eu estou no benefício de estar, né, no conselho, como conselheiro. Nós temos uma operação em 12 países, e lá atrás, a gente percebeu que eu, como professor de educação física, eu tive o privilégio de assessorar o Ayrton Senna, Piotr. Então, eu fui escolhido na academia pelo professor Nuno Cobra, na época, para acompanhar os treinamentos de musculação do Ayrton. Então, muito cedo, eu morava perto da casa dele e tal, a gente ia lá para a academia e não tinha essa coisa de academia 24 horas, e ele sempre foi muito franzino, né? Ele sempre foi muito franzino e ele tinha dificuldade, principalmente quando chegou na Fórmula 1, em relação à força G. E nós tínhamos uma missão, que era aumentar a massa muscular dele, sem ele engordar, e ele se tornando mais forte e mais resistente. O professor Nuno Cobra e a equipe extremamente competentes, e nós soubemos que a missão foi cumprida quando, no Grande Prêmio do Brasil, ele consegue terminar as últimas voltas apenas com 2 marchas, né? O que era sobre-humano para ele, né? Então, ele chegou bastante desgastado. Você está falando daquela fruto, cena, né, em que ele sai completamente desgastado. Desgastado, mas ele não ia conseguir se não tivesse o treinamento. Então, o suplemento que ele já tomava na época, a gente fazia uma ração para ele, o professor Nuno fazia uma ração para melhorar o suporte energético, nutricional para ele, tudo que ele fazia na parte de treinamento deu resultado. Então, o suplemento dá resultado, só depende como você vai usar. Ô Bela, deixa eu fazer uma pergunta de consumidor. Aquelas cápsulas gelatinosas para multivitamínico ou qualquer vitamina é muito mais agradável de tomar, mas várias marcas usam outro tipo de cápsula, aquela cápsula seca de comprimido, né? Em que é diferente. Cápsula gelatinosa é mais barato, mais difícil, mais caro, qual é a diferença na hora da produção? Você tem 4 tipos hoje de consumo, né, em relação a comprimidos ou cápsulas em vitaminas e nutrientes. Você tem o comprimido que é por compressão, e aí os produtos melhores, procure os produtos que têm aquela cover, aquela capa de revestimento, um revestimento que faz com que você não absorva no estômago, somente no ilíaco, então é melhor. Você tem o segundo tipo, que é a cápsula dura, onde você tem o pó dentro da cápsula. E aí você tem as tecnologias do Caps, Incaps e do Licaps, que são mais também eficientes para você absorver os produtos e mais arredondadinho para você tomar. E você tem os comprimidos mastigáveis, você tem as cápsulas moles. Procure aquela do anti-burp, principalmente para quem gosta de ômega 3, para não ficar conversando com peixe, né, com aquele gosto de peixe. E aí você tem também o que pela primeira vez nos Estados Unidos, já há 3 anos atrás, aconteceu isso. Pela primeira vez, as gomas, as vitaminas em gomas, ultrapassaram as apresentações em cápsula e comprimido e cápsulas moles. Porque a goma tem um sabor, ela te dá mais prazer em consumir, né, aquelas vitaminas, os nutrientes que você precisa. Bela, obrigadíssimo pela gentileza, viu? Eu que agradeço, Piotr. Foi um prazer, sucesso. Muito obrigado, e para você também, para o Oeste, vocês são uma luz na escuridão. E mesmo que quando só tem uma luz, a gente consegue chegar no final do túnel. Muito obrigado mais uma vez.